Está chegando o dia da prova do concurso da PMPA e eu sei que você está agoniado aí em legislação institucional. Nós vamos fazer hoje 20 questões que vão te ajudar muito a sair na frente da concorrência. Então, se já te interessa, vem comigo. Olá pessoal do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Professor Eric Marcelo na área, e eu sei que você está preocupado aí em legislação institucional e hoje nós vamos fazer 20 questões que com certeza vai cair na sua prova. A banca CESP e Sebrasp ela é muito complexa, difícil, mas nós temos aqui o caminho certo para você acertar e gabaritar todas as questões. Nessa resolução de questões, você vai sair na frente da concorrência. E também, se você quer receber materiais comentados, resolução de questões, tem mais de 2.000 questões de todas as disciplinas, tem mapas mentais, você apenas precisa se tornar membro do canal. Você se tornando membro aqui do nosso canal, eu vou te mandar por e-mail, por WhatsApp, todo o conteúdo, mas todos os conteúdos que eu tenho aqui disponível para você que vai prestar o concurso da PMPA. Então, galera, chega de enrolação e vamos lá ao que interessa, a resolução de questões. Vem comigo! Já aqui, gente, na tela do tablet com vocês, vamos lá de reta final. Já estamos chegando nos dias finais da nossa prova da Polícia Militar do Pará. Você que está se preparando aí para o concurso da PM 2023, deve estar aí agoniado, deve estar se perturbando porque não sabe nada de legislação institucional. Então vamos lá a mais 20 questões de legislação constitucional para a PMPA. Você que vai prestar o concurso aí de soldado agora dia 17 de dezembro. Você pode até dizer para mim agora que é muitos dias ainda, mas não. Esses dias passam voando. As questões que nós vamos fazer são inéditas, são totalmente do CESP, tá? Então fique ligado até o final do vídeo, pois tem um recadinho muito importante para você lá no final. Então vamos lá ao que interessa as questões. Primeira questão da banca IADES, tá? Foi aplicada lá no concurso para oficiais, né, o CFO da PMPA em 2021. É de oficial, galera, mas isso aqui é de acordo com o que está no edital de vocês, ok? Essas primeiras questões aqui estão relacionadas ao Código de Ética. Para quem não conhece o Código de Ética, tá? Nós vamos fazer algumas questões aqui do Código de Ética que está no seu edital do concurso da PMPA. Bom, vamos lá. Na primeira questão, diz o seguinte: no que tange às espécies de punição disciplinar descritas no Código de Ética da Polícia Militar do Pará, Lei Estadual número 6.833 de 2006, quero lembrar vocês, caros alunos, que o nosso material aqui é totalmente atualizado, tá? Onde teve lei complementar atualizada em 2022, teve em 2021 também atualização, e pode ter certeza que vai cair no seu edital. Você que está aí só com o material lá de 2006 ainda, aqui, ó, que nem a gente está vendo aqui, teve alguns artigos que foram alterados. E eu tenho esse documento completo aqui comigo, tá? Tem a legislação institucional, tem o Estatuto da PM também e o Código de Ética e as leis complementares que atualizaram. O material vai estar lá no link que eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também. Então você entra no grupo, tá? Um preço imperdível lá e você pode estar adquirindo. Esse material dessa aula aqui também você pode estar entrando no nosso grupo e solicitando, tá? Que eu vou estar disponibilizando para vocês totalmente gratuitos, tá ok? Vamos lá, continuando a questão. A reforma administrativa disciplinar consiste no ou na, né? Aí você vai ler as alternativas. Tenho 4 alternativas aqui. E para responder essa questão aqui, nós vamos no artigo 44, que fala da reforma administrativa, tá? Artigo 44 do nosso Código de Ética dos Militares do Estado do Pará. Lá no artigo 44, gente, a reforma administrativa disciplinar, ela consiste em algumas coisas. E no artigo 44, se tratando da reforma administrativa disciplinar, ela funciona da seguinte maneira, ó. Ela consiste na passagem do policial militar em atividade para a em vista da constatação da falta de condições para o
desempenho das suas funções no serviço ativo. Então, o policial, né, ele vai para a reforma, tá, de forma administrativa disciplinar com essa condição. E a alternativa que se encaixa perfeitamente é a alternativa D, ó, passagem do policial militar. Vou colocar de outra cor aqui para gente. Passagem do policial militar em atividade para inatividade em vista da constatação de falta de condições para o desempenho de suas funções no serviço ativo, quando a gente se trata de reforma administrativa disciplinar. Tá? Afastamento do policial militar do serviço por prazo não superior a 15 dias. Não, né? Não é aplicada a reforma administrativa nesse caso aqui. Declaração do tribunal competente a respeito da indignidade ou da incompatibilidade com o oficialato, tá? Com a consequência a perda do posto e da patente. Não está se tratando da reforma administrativa. A alternativa realmente é a alternativa D. E é isso, gente. Para você que não fez ainda nenhumas questões, eu vou deixar aqui no card 2 vídeos que são de legislação institucional. Lá tem o Estatuto dos Militares, tem do Código de Ética, especial do Código de Ética, e tem eu misturando os dois, né? Tem a legislação também, e eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, você pode estar assistindo. Um vídeo tem 30 questões e o outro tem 25 questões. E pode ter certeza que a Banca CESP vai cobrar aquelas questões para você, e é muito importante que você faça elas. Vamos lá, a segunda questão. Na segunda questão, considere hipoteticamente que o soldado Caveira, tenha sido punido com 10 dias de suspensão por ter cometido uma transgressão disciplinar. Olha, estamos tratando de transgressão disciplinar. Quando falamos de transgressão disciplinar, nós precisamos ir até o artigo 50, tá? Do Código de Ética dos Militares. Levando em conta o que prescreve o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará e suas alterações, podemos afirmar que Caveira cometeu uma transgressão leve, média, grave ou gravíssima. Ah, professor, isso é muito difícil de decorar. Meu amigo, está no seu edital, você tem que dar seu jeito de estudar. Então, quando a gente fala de transgressão disciplinar, lá no artigo 50, você vai dar uma lida no artigo 50, tá? Do Código de Ética. Para você que não tem a letra de lei, você precisa ler a letra de lei. Aqui no nosso grupo do WhatsApp eu tenho o vadimeco específico para a PMPA. Está um preço imperdível, apenas R$20. Tem todas as leis que você imaginar. Tem legislação institucional, tem constitucional e assim por diante. A resposta aqui, quando a gente fala de transgressão disciplinar, lá no artigo 50, diz o seguinte, ó, a aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas. A punição deve ser proporcional à gravidade, tá? Lembre-se disso, lembre-se sempre, tá? É proporcional à gravidade, né? Quanto maior a gravidade, mais alta vai ser, né? E aqui nós estamos falando da transgressão disciplinar. E essas punições, elas vão estar ligadas a alguns limites. O primeiro limite, né? O inciso primeiro, trata-se da repreensão. Repreensão. E possui 10 dias. Tá? E nesse primeiro caso, pode ser suspensão ou detenção. Detenção, o primeiro caso. E quando a gente se trata dessa detenção, a transgressão dela é a leve. Então, essa primeira aqui é a leve. Quando a gente fala de uma transgressão, tá? Quando a gente fala, na verdade, de uma repreensão, ela tem tempo de 10 dias e ela pode ser uma suspensão ou uma detenção. Nesse caso, é um caso leve ainda. Então, para a gente saber aqui se é leve, ou média, ou grave, ou gravíssima, é simplesmente ler o começo do comando. Ó. O soldado Caveira tenha sido punido com 10 dias. Se está falando de 10 dias, significa que ele teve uma repreensão. E essa repreensão pode ser uma suspensão ou uma detenção. E nesse caso aqui é leve. E a nossa alternativa correta é a letra A,
de leve, né? Então o soldado Caveira cometeu uma transgressão leve ainda, apesar dele ter sido punido só por 10 dias, tá? Para você entender direitinho, é muito importante que você leia o artigo 50. Teve atualização, tá? Se tratando dessas punições aí leve, tá? Da leve, da média, teve alteração lá em 2020, tá ok? É considerada leve. Essa repreensão de 10 dias aqui também é leve, é porque ela teve alteração em 2020. Você que está com o material desatualizado. Vamos lá, terceira questão. Terceira questão, o soldado Lindoval, do 10º BPM, foi punido, tá? Quem não sabe o que é BPM, é Batalhão da Polícia Militar, tá bom? Foi punido com 10 dias de prisão disciplinar. Olha, 10 dias de prisão disciplinar, tá? Considerando o preconizado no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, pode-se afirmar que ele cometeu uma transgressão disciplinar. Beleza, qual é a alternativa aqui? Professor, é leve também, já que ele cometeu 10 dias de prisão. Tá, mas vamos lá por parte. No artigo 50, também ainda continuamos no artigo 50 da nosso Código de Ética. Tá? Código de Ética. Tá, beleza? As linhas que eu falei lá, a letra A, ela é de repreensão até 10 dias. Na letra B, olha só o que diz: de 11 dias de suspensão ou até 10 dias de prisão para transgressão. A gente está falando de transgressão aqui nessa questão? Sim, está falando de transgressão disciplinar. Aqui no comando da questão diz que ele levou, foi punido com 10 dias de prisão. Se está falando de prisão, simplesmente ele vai se encaixar aqui na alteração que teve na lei número 8.973 de 2020. Ela não é leve aqui, essa transgressão dele é média. Mas por que média, professor? Simplesmente é média porque ele teve uma detenção ou prisão, né, que a gente fala. Detenção ou prisão. Tá? Falou de detenção ou prisão, tá? Ele pode ser preso por 10 dias, mas só que a pena aqui é média, tá? Fique ligado nisso. Alternativa, letra B de bola, letra B de boa pessoa. Lembrando que teve alteração, tá, gente? Você que tá aí, coloca nos comentários: a questão 3 está errado, a questão 2 está errado, a questão não sei o que está errado. Fique ligado, tá? Com as atualizações. Vamos lá, a quarta questão. Na quarta questão, segundo o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, não é, tá, gente? Não é, olha. Tá? Até grifar aqui, ó, não é lá no dia da sua prova, é importante que você grife, não é competente para realizar a pontuação do comportamento disciplinar escolar. Então a gente vai ver quem é que não é competente. Para respondermos essa questão, tá, gente? Nós precisamos ir até o artigo 162 no nosso Código de Ética, do nosso Estatuto, que fala lá das competências para realizar a pontuação do comportamento disciplinar escolar, né? E aí temos lá os incisos primeiro, inciso segundo e inciso terceiro. A gente tem que ir aqui marcar que não é competente. E lá nesse artigo 162, os competentes, é o comando da OPM. Lá no inciso 2, subcomando, inciso 3, o comandante do corpo de alunos. E aí nós vamos procurar aqui. Na alternativa A diz, os comandantes de pelotão de alunos nos limites da sua competência. Na letra A, não é, gente. A gente já até achou aqui a alternativa correta, porque não pode ser um comandante de pelotão que pode comandar aqui, que pode né, ser competente nessas pontuações. Claro que não, gente. Tem que ser alguém aqui que seja bem antigo já, que seja um comandante da OPM, ou então um subcomandante, ou um comandante do corpo de alunos, e assim por diante. Para você ficar mais inteiro, é só ler o artigo 162 e os incisos 1º, 2º e 3º do nosso Código de Ética. As outras alternativas, dizer, coordenadores do curso de estágio, coordenadores podem, no limite da sua competência, obedecendo os limites, claro. Letra C, o comandante da OPM,
pode ser também em que esteja funcionando o curso no limite da sua competência, sempre obedecendo a sua competência, tá, gente? A todos os alunos. O subcomandante, ó, falou de comandante, de coordenador, essas pessoas aí, tá? Agora, comandante de pelotão, né, pode ser qualquer um lá que seja comandante do pelotão e não pode ser ele que vai ficar responsável para ter essa competência aí de realizar a pontuação do comportamento disciplinar escolar desses alunos. Vamos lá, próxima questão. A nossa questão aqui, lembrando que a nossa questão aqui é correta não, a nossa questão que nós estávamos procurando é a alternativa A, a que não é competente para realizar a pontuação do comportamento. Seguinte questão. Na quinta questão, ó, nos termos da lei número 6.833, falou dessa lei aqui, ó, decore ela, para você lembrar. Decore esse número, gente, que você vai decorar o que vai estar se tratando, tá? Essa lei aqui é do Código de Ética. No Estatuto dos Militares, a mesma coisa. Você decora o número da lei, que fica mais fácil de você lembrar qual é o assunto, tá bom? Código de Ética, aqui continuando as questões, já. Código de Ética, aqui nós estamos tratando do Código de Ética e já nós vamos mudar para a próxima disciplina. Vamos lá, e suas alterações, pode-se afirmar que em um determinado mês, o aluno que obtiver um elogio individual e um elogio coletivo terá acréscimo em sua nota de comportamento escolar, na data da publicação em boletim interno, o seguinte valor. Qual é o valor que ele tem que atingir aqui, gente? Para nós respondermos essa questão aqui, vamos até o artigo 170, tá? Do Estatuto dos Militares. Lá no inciso 1º, você vai estar acompanhando essa lei aqui. Bom, de acordo com o código do artigo, né, 170, um elogio individual corresponde a 1 ponto. E um coletivo vale meio ponto. Logo, aí você vai juntar os dois, você vai somar, então vai dar 1,5 pontos. Então, fica bem claro de nós respondermos essa questão aqui. Nós vamos achar simplesmente a letra E. Ah, professor, mas na hora eu vou ter que fazer essa conta aqui de matemática. Sim, meu amigo, você vai ter que lembrar que quando você recebe um elogio individual, que vai responder a 1 ponto, e quando você recebe um elogio coletivo, vai valer meio ponto. Juntou os dois, vai dar 1,5 ponto. Nossa alternativa correta é a alternativa né, gente? É que você vai ser aprovado em nome de Jesus. Vamos lá, acelerando aqui, gente, porque você já está acostumado. Você que está chegando de paraquedas aqui não conhece. Chegou aquele momento, gente, que você precisa saber como é que funciona. Cada questão, gente, você dá pausa e coloca no cronômetro aí de 2 a 3 minutos para responder. Você não pode passar disso. Responde, aí dá play no vídeo e assim por diante. Agora, se você quiser só acompanhar e quer ver o material, aí entra no grupo lá que eu vou estar disponibilizando para vocês lá de forma gratuita esse documento, esse PDF aqui para você estar treinando, tá ok? Vamos lá. A gente já respondeu a alternativa letra E aqui da nossa quinta questão. Agora, sexta questão. Segundo o Código de Ética e Disciplina do Estado do Pará, da Polícia Militar do Pará, e suas alterações, o pedido de revisão de anotação de comportamento escolar será dirigido ao comandante da OPM, comandante do corpo de alunos ou coordenador do curso ou estágio, comandante geral ou coordenador do curso ou estágio, subcomandante da OPM ou comandante do corpo de alunos. E aqui nós vamos de volta, né? Nós vamos de volta ao artigo 172. E para nós respondermos, vamos lá ao artigo 172 do nosso Código de Ética, que diz, o pedido de revisão de anotação de comportamento escolar será dirigido ao comandante do corpo de alunos ou coordenador do curso ou estágio. E aí nós vamos chegar à alternativa letra B, comandante do corpo de alunos ou coordenador do curso ou de estágio, tá? Quando a gente fala de anotações do comportamento da pessoa, tá? Não é pontuação, é do comportamento da pessoa, tá, gente? O responsável de ser dirigido vai ficar ao comandante do corpo de alunos ou coordenador do curso de estágio, tá, gente? Ficou bem claro aqui. Fizemos algumas questões do Código de Ética. Vamos dar continuidade por aqui. Bom, gente, já encerramos lá o Código de Ética. Agora nós vamos na lei,
né, no decreto Lei Federal número 667. Muito importante você ver esta lei aqui já de 1969, tá? Mas antes disso, chegou aquele momento que você aí que não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com aquele seu amigo lá que está agoniado, que está te perturbando, querendo material para estudo. Compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo aqui para ele, que com certeza vai ajudar muito ele. E, claro, se você se inscreveu, eu quero te agradecer de coração por ter inscrito no nosso canal. Já somos mais de 5.000 inscritos aí, graças a você, concurseiro, a você que está batalhando aí para conseguir a sua aprovação. Nós do canal Matemática Prova estamos felizes demais com o resultado de vocês. Agora vamos lá fazer algumas questões da banca CESP, que vai cair com certeza na sua prova dia 17 de dezembro, tá? Anote isso aí. Quero lembrar também que tem um vídeo aqui no card para a galera que está preocupado aí se o STJ vai derrubar o concurso, se vai ser suspenso, se vai parar. Vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado também, e na descrição do vídeo e aqui no card, tá? Vai estar aqui em cima aqui no card. Clica nele, assiste lá para você ficar por dentro do que está rolando, o que o STF está decidindo e o que você tem que fazer nesse momento, que é o momento mais importante da sua carreira. Vamos lá, primeira questão. Sétima questão: os policiais militares considerados forças auxiliares de reserva do Exército são organizadas na conformidade do Decreto-Lei número 667, de 2 de julho de 69, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Estado, dos territórios e do Distrito Federal. De acordo com esse decreto, tá? Tem um espaço aqui. Com esse decreto, o controle e a coordenação das polícias militares são realizadas pelo Ministério do Exército, governador do Estado, comandante-geral, ministro da Defesa ou secretário de Estado. Qual é a nossa alternativa? A alternativa é a letra A, Ministério do Exército. Ele que vai comandar todo mundo, galera, tá? De acordo com esse decreto, tá? O controle e a coordenação desses policiais, de todos os policiais, do bombeiro, do policial aí, de todos os territórios, do Distrito Federal, vai ser o Ministério do Exército. Não é o governador, tá? Não é o papai Helder, não. Não é o Helder, não, tá, gente? É o Ministério do Exército. Para você acompanhar lá no artigo 1º, bem claro, no artigo 1º da lei 667, tá bom? Lá diz, gente, no parágrafo único, você vai procurar o parágrafo único, tá? O parágrafo único diz: o Ministério do Exército exerce o controle e a coordenação das polícias militares sucessivamente através dos seguintes órgãos, conforme se dispuser em julgamento, tá? É esse parágrafo que vai te ajudar a responder a sétima questão aqui, tá ok? Vamos lá, próxima questão. Questão número 8. De acordo com o Decreto-Lei número 667, o Ministério, falando do Ministério ainda, exerce o controle e a coordenação dos policiais militares através dos seguintes órgãos. Para nós respondermos essa questão aqui, também está lá no parágrafo único do artigo 1º, tá, da lei, desse Decreto-Lei. Tá bom? Procure nesse decreto-lei. Para você que não tem esse material, eu tenho ele atualizado. Inclusive tem questões nele que são comentadas que você precisa urgentemente estudar elas. Para adquirir esse material, eu já disse lá no início do vídeo, entre no nosso grupo e diga que você quer comprar esse material que tem toda a legislação institucional, as questões comentadas, que é um preço imperdível. Vai lá e confira, entre em contato com o administrador do grupo para você adquirir. De acordo com o Decreto-Lei número 667 de 69, o Ministério do Exército, continuando lá, tá, exerce o controle e a coordenação dos policiais militares, né, das polícias militares, através dos seguintes órgãos. Aqui, para a gente responder, nós temos que ler aqui o finalzinho. Ó. Esse controle se dá sucessivamente através dos órgãos. Alternativa A, o item 1, item 2, item 3, você vai ver a ordem correta, sucessivamente. Para a gente responder, vamos até o artigo 1º. Tá? Artigo 1º do Decreto-Lei, número 667, de 69. No parágrafo único do artigo 1º, gente, diz o seguinte: o Ministério do Exército exerce o controle e a coordenação das polícias militares,
sucessivamente através dos seguintes órgãos. Aí o primeiro órgão, no A, Estado-Maior. O Estado-Maior do Exército. Esse é o primeiro, tá? Estado-Maior do Exército. Esse aqui é o primeiro em todo o território nacional. Território nacional. Vou abreviar aqui. Depois vem, ó, os exércitos. Ó, o exército. Exército, né? Tem um acento aqui. E comandos militares. Vou abreviar aqui, comandos militares de áreas nas respectivas jurisdições. Então anotem aí, você pode continuar. E depois vem o C, ó, nesse parágrafo único, ó, regiões militares nos territórios regionais. Agora, gente, vamos ver qual é a posição de cada item, ó, o item 1, o item 2, aonde ele está. O primeiro item, gente, ele vai ser o último, está aqui, ó, no C. Se ele é o último, então eu já vou cancelar a letra A, a letra B, porque os últimos aqui, ó, não é 1, é 2, é 3, tá? Então eu já elimino aqui esses dois. É muito importante que você vá pela eliminação, gente, se você não souber o ponto certo da questão, que pode ter certeza que vai te ajudar muito na sua aprovação. Quando a gente fala aqui de regiões militares nos territórios regionais, ele vai estar aqui em último, tá? Precisamos ver quem é, se é o C, alternativa C ou alternativa D. Vamos lá, o segundo aqui item, o Estado-Maior do Exército em todo o território nacional. Estado-Maior do Exército aqui, ó, é o item A, ó, sucessivamente aqui na ordem que está aparecendo, é o item A. Então, se é a alternativa A, o segundo item que eu estou ligando aqui, ele vai estar ligado ao primeiro, não é isso? Se é ao primeiro, o segundo item está ligado ao primeiro, então tá bem aqui a resposta, ó, ligado ao primeiro. Então, ó, aqui não começa com 2, então a gente já sabe que é a alternativa letra C. No meio, ó, nesse item aqui, ó, no por fim, o último item, ó, o item 3, ele se encaixa justamente aqui no meio, ó. Então, por isso que eu vou marcar ele aqui no meio da alternativa. Então, nossa alternativa correta aqui da oitava questão é a alternativa C. E vamos lá, a próxima questão. Vamos lá, questão 9. Considerando o disposto na redação vigente no Decreto-Lei número 667, acerca da estrutura e organização da Polícia Militar, não é correto afirmar. Então, já circula o que está pedindo, se é correto ou não correto. E aí nós vamos ver aqui as alternativas. A Polícia Militar será estruturada em órgão de direção, de execução e de apoio, de acordo com as finalidades essenciais do serviço policial e as necessidades de cada estado. E essa alternativa A, gente, está corretíssima. Ela está na letra da lei do artigo 5º. Tá exatamente o artigo 5º, tá, desse decreto-lei. Tá? Você vai procurar logo de cara lá, né? O policial será estruturado em órgão de direção e assim por diante. Na alternativa B, que é o nosso gabarito, é o seguinte, o que vai estar de errado aqui? Para a gente responder essa questão, vamos ler o período, tá, gente? É período aqui. O período cumprido pelo policial militar em cargo ou função de natureza civil temporária poderá ser computado com o tempo de serviço para promoção por antiguidade ou merecimento e transferência para a inatividade. O erro dessa questão aqui, gente, é o seguinte, quando fala de ou merecimento, quando a gente está falando de serviço para promoção por antiguidade ou merecimento, não é por merecimento. Então, só está errado essa parte aqui que diz que fala que é por merecimento e não é. Então, a gente queria, aqui não é correto afirmar, então achamos a alternativa D. Essas respostas aqui, gente, vão estar tudo no artigo 5º, e aí você vai ter que ler os parágrafos 8º, parágrafo 9º, parágrafo 11 e o parágrafo 12 para responder aqui. Lembrando que você precisa ter um material atualizado. Vamos lá, próxima questão.
Na questão 10, ó, o Decreto-Lei número 667 foi elaborado com a finalidade de reorganizar as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares do Estado, dos territórios e do Distrito Federal. Considerando a referida legislação, assinale a alternativa correta. Circula o que está pedindo na questão e para a gente responder, vamos lá, as alternativas. Alternativa A: é proibida a contratação de profissionais civis para prestar assistência médica aos policiais militares. Está errado, né? Está errado isso aqui, porque não é proibida a contratação aqui de profissionais. Tá, gente? Não é proibida. Então, aqui a alternativa A a gente já descarta. Alternativa B: o ingresso na carreira militar é obrigatório. Assim, o recrutamento de praças para os policiais militares não obedece ao voluntariado. Você sabe muito bem que você que está estudando para a polícia militar, aí você tem que fazer uma prova, né? E para você ingressar na carreira militar, você precisa passar no concurso, passar no exame médico, né? Passar no TAF, e aí sim você vai fazer a sua inscrição para começar a fazer a sua carreira, tá? Não é assim que funciona, não. E aí, quando a gente fala aqui, ó, de não obedece, obedece ao voluntariado, está errado aqui, porque não é assim, não obedece, e sim obedece ao voluntariado. Essa aqui estaria correta se não tivesse esse não. Letra C: os policiais militares nomeados ou designados para atuarem no gabinete de vice-governador deixam de estar no exercício de função de natureza policial militar ou interesse policial militar. Na letra C, gente, está correto o que ele está dizendo aqui? Será que está correto? Tem uma parte que não está correto, quando ele fala deixam de estar. Não é assim que funciona, não é eles não deixam de estar, não, gente. Eles não vão deixar de estar no exercício da função lá do policial militar. Ele vai simplesmente trabalhar lá com o governador. Tá? Então a alternativa C também aqui está incorreta. A alternativa C e a alternativa B também está incorreta. Vamos lá, alternativa D, que é o nosso gabarito, D de Deus. Em princípio, o oficial da ativa do último posto da própria corporação exercerá o comando das polícias militares. Está corretíssima, né, gente? Muito bem, está corretíssima a letra D, porque lá no artigo 6º do decreto-lei, desse decreto que a gente está estudando aqui, ó, de 667, você vai procurar lá no artigo 6º para responder, que vai estar dizendo exatamente o princípio. Em princípio, o oficial da ativa do último posto da própria corporação exercerá o comando dos policiais militares. Está corretíssimo aqui o que ele está falando. Já achamos a alternativa correta, então vamos pular, já vamos para a questão 11. Na questão 11, de acordo com o artigo 18 do Decreto-Lei número 667, que reorganiza não tem esses dois, se esta, as polícias militares, as militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos pelo Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal específica, observados, entre outros, o seguinte princípio. Então, gente, no artigo 18, o princípio que levamos em consideração aqui vai estar lá, vai estar no decreto-lei também, onde teve uma alteração em 2019 na lei. A gente deixar aqui para você acompanhar, para você dizer aí, tá errada a questão, né? Lei número 13.967 de 2019. Professor, só é 2020 e 2022 que tem alteração? Não. 2019 também teve. Lá nos itens, gente, quando você lê esse artigo, vai estar lá o primeiro, dignidade da pessoa humana. Segundo, legalidade. Terceiro, presunção de inocência e assim por diante. Não tem nada a ver aqui com disciplina, moralidade e eficiência, e sim com legalidade. Nossa alternativa correta, alternativa D de Deus. Vamos lá, próxima questão. Nessa próxima questão aqui, ó, são questões do CESP, tá? Para você que está esquecido aí, esqueceu que é questões do CESP. Vamos lá, ó. De acordo com o decreto-lei, a gente já sabe, de 2 de julho de 69, a Justiça Militar Estadual de primeira instância é constituída pelo Conselho de Justiça previstos no Código de Justiça Militar. A segunda instância será um tribunal especial, tribunal militar ou tribunal de justiça? Letra C,
Tribunal Especial ou Tribunal de Justiça? Letra D, Tribunal Militar ou Tribunal de Justificação? E letra E, Tribunal de Justificação. Para nós respondermos essa questão aqui, nós precisamos ir até o artigo 20. Artigo 20 do Decreto-Lei. Aqui a gente já viu aí, 667. Anota esse item aí que é para você estudar. Tá, gente? Lá no artigo 20 diz o seguinte: a Justiça Militar Estadual de primeira instância é constituída pelos Conselhos de Justiça previstos no Código de Justificação Militar. A de segunda instância, a de segunda instância, vamos lá, será um tribunal especial, tá? Então a gente já vai eliminar aqui o Tribunal Militar, Tribunal de Justiça. Vamos ficar entre a letra A e a letra C. Justiça Militar. A de segunda instância será um tribunal especial, a gente já viu, ou o Tribunal de Justiça. Só vai ser esses dois, tá, gente? Tribunal Especial ou Tribunal de Justiça. Nosso gabarito, letra C de Cristo, que com certeza você vai ser aprovado, né? Próxima questão, questão 12. Professor, tá muito rápido, professor, mas tem que intensificar, gente, tem que ser rápido, pega, anota tudo aí que você tem que saber e assim vamos lá por diante. Professor Eric Marcelo aqui, aplicador, dono do canal Matemática Prova, nas suas provas aqui, te preparando para o concurso. Vamos lá. 13. Com base na redação vigente no Decreto-Lei nº 667, é vedado aos policiais militares em atividade. Aí 2 pontos. Participar como instrutor ou aluno de cursos ministrados em estabelecimentos oficiais federais. Tá certo o que ele está dizendo aqui, gente? É vedado aos policiais militares em atividade? É vedado isso aqui? Não, gente, não é vedado, tá? Não é vedado, tá? No artigo 6º, nos parágrafos 8º, 10º, 22 e 23, você vai procurar essa questão lá. Artigo 6º, parágrafos. Tem vários parágrafos, tá, gente? É o parágrafo 8, 10, 22 e lá no parágrafo 23 para você responder essas alternativas. A letra B, gente, comparecer fardado em serviço em manifestações de caráter político partidário. Bom, galera, aqui, gente, se a gente for pela lógica, parece que é a alternativa que nós estamos buscando, né? Que diz vedado aos policiais militares em atividade. Será que é vedado mesmo comparecer fardado nesses locais? Bom, gente, tem uma exceção, né? Se for para manter a ordem lá nesse local, é claro que você precisa ir fardado. Então não é absolutamente a nossa alternativa, a letra B aqui nessa questão. Vamos lá, letra C. Fazer parte das sociedades comerciais ou empresas individuais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Também não é a nossa alternativa. Nessa alternativa aqui, na alternativa C, gente, ela está especificamente no artigo 22 do Decreto-Lei número 667. Está lá. E chegamos por fim, não é a alternativa D, não é a C, não é a B, não é a A. Nossa alternativa correta é a alternativa E. Mas agora, por que a alternativa E, professor? Diz o seguinte, integrar missões peculiares das Forças Armadas no Brasil ou exterior mediante convocação. Bom, beleza, você vai ser convocado lá por outro país e aí você pega e vai embora para lá, se servir para lá. Será que é bem assim, gente? Você que é militar e vai fazer isso aí, está em atividade aqui, vai simplesmente, eu vou lá ajudar. Não, gente, não é assim. É vedado ao policial, né, que está aí em atividade ao fazer isso. Nossa alternativa correta é a alternativa E. Questão 14 aqui da sua banca, CESP, estamos quase finalizando aqui, já faltam mais 6 questões. Se você chegou até aqui, eu te peço que chegue até o final, gente, pois tem um recado que você precisa muitíssimo saber. Então vamos lá. Questão 14, conforme o decreto-lei, a gente já está enjoado, né, desse decreto-lei, mas é assim mesmo, que é bom que você decora. A remuneração, falando de remuneração, na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada a pedido, pode ser integral, proporcional ou proporcional, tá, gente? Beleza, o cara foi para inatividade. Será que ele foi normalmente para inatividade? E aí você vai ter que ler a questão 14, ele foi. E aí nós precisamos saber o que acontece, a remuneração da inatividade. O que acontece?
Ela pode ser integral, pode ser integral, pode ser proporcional? Sim, em alguns casos sim, mas nesse caso aqui dessa pergunta, nós vamos até o artigo 24, tá? A linha A, que diz o seguinte, a remuneração na inatividade. Como é que funciona? A letra A, integral, então a gente já elimina aqui a letra E, a letra D, já sabemos que é o A, o B ou C. Vamos começar, né, na resposta aqui, no primeiro item, no item A, lá do artigo 24, linha A, diz o seguinte, integral, desde que o cumprido o tempo mínimo de 35 anos, então na letra A aqui, ó, integral, desde que cumprido no tempo mínimo de 35 anos de serviço, está correto essa parte aqui. Continuando aqui, ó, no artigo lá 24, 35 anos, dos quais no mínimo 30 anos de exercício de atividade. Aqui, ó, dos quais no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. Então, nem precisamos ir mais nas alternativas B e C. Achamos o gabarito letra A. Próxima questão. Questão 15, tá acabando, concurseiro, vamos lá. No que diz respeito à remuneração, de novo. A remuneração, agora ele quer saber a incorreta. Também aqui, ó. Conforme previsto no Decreto-Lei número 667, de 2 de julho, assinale a alternativa incorreta. Nós vamos procurar a alternativa incorreta aqui. E vamos lá. Letra A. A remuneração na inatividade é irredutível. É irredutível mesmo, galera? Sim, é irredutível. Não pode reduzir. O cara foi aposentado, ganhar uma quantidade lá de proventos e aí depois tira. Não, não é assim não. Não funciona assim não, tá, gente? Então, a nossa alternativa primeira aqui sim é irredutível. Ela não reduz. Não pode ter redução, tá, gente? Ó, devendo automaticamente na mesma data de revisão da remuneração dos militares que estão na ativa, ou seja, o policial que está na ativa e da inatividade, eles têm o mesmo direito, ocorre do mesmo direito o salário. Se aumenta na atividade, aumenta na inatividade, tá? Nunca diminui. Então fique ligado, fique atento nisso que a banca SESP pode te pegar por baixo aí nessa questão. Visando a preservação do valor equivalente à remuneração de militar, da ativa correspondendo ao posto ou graduação. Nem precisamos procurar o artigo aqui para responder essa questão, né? Você também vai lá no artigo 24, linha A. Você vai ler lá os itens e os incisos, para você ficar por dentro de tudo. Então essa primeira aqui, ó, tá certa, a letra A tá certa. Na letra B, gente, vamos lá. A remuneração na inatividade é calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião de transferência para a inatividade remunerada, sendo sempre integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais 30 anos em serviço de atividade de natureza militar. O erro dessa questão aqui, gente, é quando a gente fala sempre integral. Não é sempre integral, tá? Você não pode dizer aqui, de falar dessa forma, que não é sempre integral, não. Ela pode ser integral e também pode ser ali proporcional. Ela pode ser uma das duas, tá? Então fique bem ligado aí nessa questão, tá? Então a nossa alternativa incorreta aqui, a parte incorreta é a alternativa B. Na alternativa C, ó, a remuneração do militar reformado por invalidez decorre do exercício da função ou em razão dela é sempre integral, devendo ser calculada com base na remuneração do posto de graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade. O benefício da pensão, ó, alternativa D agora. Alternativa C, gente, está correta. Tá corretíssimo aqui, vai estar ali nos itens, nos itens lá do artigo 24, na linha A. Você vai procurar lá os incisos, que você pode ter certeza que vai saber aqui a questão. Na letra D também, ó, o benefício de pensão militar é igual ao valor da remuneração militar da ativa ou inatividade. Como eu falei, se é para um, é para todos. Temos a alternativa aqui D correta também. A nossa alternativa que está incorreta é a alternativa B. Simplesmente quando fala sempre integral e não é, pode ser também proporcional. Vamos lá, próxima questão. Questão 16, segundo o Decreto-Lei número 8.777. Eita, já mudou aqui, professor. Vamos lá, te acalma.
que aprova o regulamento para polícias militares e corpo de bombeiros militares, a situação em que se encontra o policial militar a serviço de órgão ou autoridade a quem não esteja diretamente subordinado é denominado aprestamento, assessoramento, à disposição, adestramento ou agregação. E a nossa resposta aqui para a nossa alternativa é à disposição, não tem nada a ver com aprestamento, é à disposição, tá, gente? Órgão ou autoridade a quem não esteja diretamente subordinado. Como é que vai acontecer? Ele simplesmente vai estar à disposição. Artigo 2º, tá, deste decreto, para você aí que não está se localizado, que diz, ó, é a situação em que se encontra o policial militar em serviço, ó, a serviço de órgão ou autoridade a quem não esteja somente subordinado, tá? Achamos aqui a nossa alternativa C, lá no artigo 2, Na questão 17, ó, de acordo com o decreto número 88.777 e 83, a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do respectivo quadro, nela permanecendo sem número, é denominada aprestamento, agregação, distribuição e recondução ou adestramento. Bom, gente, aqui você precisa manter a calma, que não é bem assim. A nossa resposta aqui também está no artigo 2º, desse decreto, que diz o seguinte, ó, adestramento. No adestramento diz o seguinte, ó, atividade destinada a exercitar o policial militar individualmente e em equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade para o desempenho das tarefas para os quais já recebeu a adequação industrial. E terceiro, ó, no terceiro aqui diz o seguinte, a agregação, tá? Também temos aqui a agregação. Como funciona a agregação, professor? A agregação diz o seguinte, a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro, nela permanecendo sem número. A questão diz o seguinte, a situação no qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do respectivo quadro, nela permanecendo sem número. Falou de sem número, gente, você já tem que ligar na alternativa aqui, na alternativa de agregação, quando a gente fala disso, tá? Que está sem número, que não tem um número aí, não tem um local para trabalhar, falamos de agregação, tá? Essa foi a questão 17. Ela pode ser de adestramento ou de agregação, sendo que são diferentes. Adestramento a gente viu o que é e a agregação já vimos também o que significa. Vamos lá às próximas questões. Então vamos lá, a próxima questão, 18ª questão, decreto 88.777 de 30 de setembro de 83, que aprova o regulamento para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, a R20, o ato ou efeito de harmonizar as atividades e conjugar os esforços das polícias militares para a concessão de sua finalidade comuns estabelecidas pela legislação, bem como de conciliar as atividades das mesmas com as do exercício, com vistas ao desempenho de suas missões, é conhecido como comando operacional, controle, fiscalização, controle operacional ou coordenação. E aqui para nós respondermos, vamos até o artigo 2º, tá? Artigo 2º, e aí você vai procurar o item 9. No item 9, vamos estar se referindo à coordenação, é a coordenação que estamos falando, tá? Lá no inciso, lá no Decreto-Lei 88.777, lá no artigo 2º, item 9, quando se trata lá do ato ou efeito de harmonização. Aqui é letra de lei, gente. Quando você lê lá a lei, quando você achar a coordenação, vai estar dizendo como é que funciona a coordenação. Ato ou efeito de harmonizar a atividade e conjugar os esforços e assim por diante. É o que está escrito aqui na letra de lei, não é nenhuma das alternativas iniciais, a nossa alternativa correta é a letra E. Vamos lá, próxima questão. Agora, questão 19, tá? Banca IADES que aplicou, e vamos lá. Foi na prova masculina aqui.
CFP. CFP, vamos lá. No que se refere ao decreto, tá, número 88.777 de 83, que aprova o regulamento para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, a ação policial exclusiva das polícias militares em conjunto, em cujo emprego, tá, o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento ou por viatura, objetivando a manutenção da ordem pública, é denominada. Então, aqui nessa questão, vamos procurar a nossa alternativa correta. E a nossa alternativa correta, simplesmente, é a letra de lei lá do artigo 2º. Artigo 2º, tá? O item 27, você vai procurar para achar essa questão, que diz o seguinte, ó, policiamento ostensivo, justamente é a nossa questão alternativa C. O policiamento ostensivo funciona assim, gente, por ação policial, né, escrevi um pouquinho rápido aqui, gente, exclusiva das polícias militares, é exclusiva deles, do policial militar. O gabarito, letra C de Cristo, e vamos lá, a próxima questão. Como prometido, fizemos as 20 questões já estamos aqui na 20ª e vamos lá. De acordo com o decreto, lembrando que você não pode sair daí, que tem um recadinho no final do vídeo. É muito importante para você. De acordo com o decreto federal 88.777 de 83, que aprova o regulamento das polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, a R20 de novo. O policial do serviço ativo do Exército, nomeado para comandar a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar, passará à disposição do serviço ao do respectivo governo do Estado, o território ou Distrito Federal, pelo prazo de 2 anos, improrrogável, 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, 1 ano improrrogável ou 1 ano prorrogável por mais 1 ano. Bom, gente, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa D de Deus. Vai ser, gente, ele vai ser comandante por 1 ano e pode ser que haja uma prorrogação somente por mais 1 ano. E o artigo que nós respondemos essa questão aqui é lá no artigo 8º da nossa lei aqui, que é a letra de lei, vai estar dizendo lá qual é o valor que você vai, o tanto de anos, o tempo que você vai estar lá comandando. É de 1 ano e pode ser prorrogável por mais 1 ano. Tá, gente? Vamos lá, o recadinho. Bom, galerinha do meu canal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado e tenha te agregado na sua aprovação de alguma forma. Saiba que eu estou aqui agradecido por ter você aqui no meu canal me assistindo. Saiba que é você que me motiva. Então eu só te peço que se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho aí. Eu sei que é chato estar pedindo aqui, mas é graças a você que nós estamos crescendo aqui no nosso grupão, no nosso YouTube. Então é isso, gente, obrigado de coração mesmo. Eu vou estar deixando alguns vídeos que podem te agregar aqui. E agora que você já se inscreveu, um beijo do professor e até mais, até o próximo vídeo. Tchau.